cantor maravilhoso. Gostou? Que Gostou? loucura, né, primo? É, loucura geral. Fala um pouco sobre a loucura, primo. Ah, cara, loucura. Falar sobre loucura. Você que está vendo, qual é a sua loucura? Hã? Qual é a sua loucura? Se usa ainda choque elétrico para a saúde mental, para as terapias? Celular é choque térmico na mente das pessoas. Ei, cara, é tratamento para deixar as pessoas cada vez mais alienadas e não olhar para o outro, para o céu. Kerouac e Adão, eles são os mestres de cerimônia do Prêmio Carrano de Luta Antimanicomial e Direitos Humanos. Que homenageia todas as entidades e pessoas e todos os movimentos que celebram a luta pela saúde mental de forma afetuosa e com carinho e aconchego, porque é o único jeito de podermos acolher essas pessoas com transtornos mentais que estão dentro dos manicômios, dentro das casas, solto pelas ruas ou aqui sentado nessas arquibancadas. Aqui tem vários, Pico. Você tá brincando? Porque existe essa ideia de que as pessoas que estão com uma questão mental, elas estariam na Cracolândia, elas estariam nos manicômios, elas estariam nas prisões, mas perto da gente, do nosso lado, gente, tá cheio de gente com problemas, primo. Eu sou um deles! Eu também. Tá vendo? Eu também. Cara, era isso que você tava vendo! Ai, gente, é só abrir os olhos. E aquela viagem que você fez com o Carrano, pra onde foi? Lembrou? Ele já foi lá na avó, Maicon, o Carrano? Não. Na casa da avó, não, né? Lembra? Conheci o Carrano foi em 92. 92, é. Teve o Encontro Nacional da Luta Antimanicomial. Foi aqui em São Paulo. Depois foi para Maceió, a gente foi no Belo Horizonte, Bahia também, a gente foi também. E o Carrano é um cara muito... gosta de rock, gosta de tudo. Eles se identificavam muito com essa questão de ser mulherengo. Os dois são bem mulherengo, né? Ele é? Não, eu não. Eu não. Não. Quem sabe um dia se eu arrumar uma pessoa certo pra mim. Tenho certeza. É isso. Ô, Maicon, você lembra qual foi a última vez que você encontrou o Carrano? Deixa eu ver. Você é bom de memória. Eu encontrei o Carrano. Foi quando teve encontro da luta antimanicomial. Acho que foi. Brasília, Brasília. A rádio. A rádio limpando a casa? De tênis, Maicon. Capacete. Maicon, olha. Ai, então. Bom dia. Tudo bem, amor? Que bonitinho! Tudo bem, menino? Olha! Imagina A mãe, ai, que saudade. Oi, mãe. Meu Deus do céu. Deixa eu dar mãe. Deixa eu dar assim. Cadê meu beijo? Então, o Carrano a gente conheceu num 18 de maio. Eu lembro que eles estavam tocando, colocaram um bolero de Ravel, um telão. Aí todos os frequentadores de hospitais, tudo, começaram a pintar aquele telão, sabe?
Eu vi o Carrano lá, aquele cabelo loiro, comprido. E ele se enturnou logo com o Maicon, né? Fez amizade. Sabe aquela coisa assim, aquela ligação afetiva, fraternal, sabe? Sabe a camaradagem, a cumplicidade, o afeto. Antigamente, o Maicon era meu filho, porque era muito militante. Agora eu sou a mãe do Maicon, porque o Maicon é muito mais militante que eu. Carrano ele conhecemos no final dos anos 80, né? E assim, o que me chamou a atenção do Carrano, assim, desde o início, foi a forma que ele tratava o meu filho. Ele tratava o Maicon como igual. Eu fui internado porque meu pai encontrou maconha dentro de uma jaqueta minha e simplesmente sem me consultar, sem conversar comigo, me convidou para fazer uma visita a um amigo dele no hospital e eu fui. E lá chegando, 2 enfermeiros já me agarraram e já me colocaram para dentro da instituição. Ali eu tomei uma sonífera. Uma sonífera é uma injeção que você dorme 24 horas. No dia seguinte já estava sobre medicação e usando o uniforme da casa. E a partir do 3º dia eu já fui para tratamento de eletrochoque. Carrano era atuante na defesa de se acabar com a camisa de força, com os eletrochoques. Quando falava em eletrochoque, ele chegava até a assustar, sabe? Porque ele foi violentado por eletrochoque. Chegou a ter sequelas físicas, né? E falou, puta, meu pai foi vítima da ignorância do momento, da época. Perdoou o pai e eu acho que cheguei até a comentar assim, porra, mas seu pai era um filho da puta, assim, ele brigava com quem chamava o pai dele de filho da puta. Não era não. Foi o que ele tinha. Olha um trecho. O que me levou a internar o meu filho, aos 30º, no hospital psiquiátrico Bom Recanto, foram informações de um amigo que era policial. Eu lhe mostrei um pacotinho que encontrei e ele me disse que era maconha. Fiquei desesperado, pois acompanhava pela imprensa as manchetes assustadoras sobre drogas. Mais assustado fiquei. Segui o conselho do meu amigo. Internei meu filho. O que ele fala do pai, acho que já é no fim do livro. Foi com dor no coração que viu puxarem para dentro daquele pavilhão. Mas estava confiante que eles iriam tirar meu filho desse maldito vício. Dr. Alô Guimarães. Ele foi firme em dizer-me que o tratamento era necessário e que nós ignorávamos os efeitos do eletrochoque e que poderíamos ficar tranquilos que ele sabia o que estava fazendo. A cada visita, ele estava cada vez mais sedado, não falava coisa com coisa, pois não entendia quase nada do que a gente falava. Estava completamente desnorteado, até que por um milagre que Deus me perdoe, meu filho. Quase morreu, queimado. Ele ateou fogo em um dos cubículos onde já estava preso por alguns dias. Na mesma semana resolvi retirá-lo dessa instituição e jurei a mim mesmo que se fosse para ele morrer, que ele não morreria dentro de um centro de torturas. Israel Ferreira Bueno, pai do aos 30º Carrano. Eu não lembrava desse pedaço. Eu conheci o Carrano em Curitiba. Eu conheci ele em Curitiba, assim, no Lago da Ordem, 90 para 91. Tinha uns poetas que ficavam no Lago da Ordem vendendo poesia, assim, tipo fanzine, assim, né? Tipo, tirar xerox, vender as fanzine e tal, né? E foi o primeiro contato que eu tive, assim, da luta antimanicomial, foi através dele. E ele sempre falou, assim, da tortura. Das torturas, assim, que existe dentro do manicômio.
Então era uma coisa assim que ele botava bem presente, a tortura. Os caras vêm te tortura, os caras vêm te maltrata, os caras vêm te machuca, os caras vêm assim, sabe, te prende. Tem que tirar as pessoas do manicômio, as pessoas têm que sair. Aí ele falava assim, aí ele falava dos choques, né? Falava muito sobre os choques que ele levava. Eu sempre tive assim um lance anarquista, político e tal, né? Mas eu não tinha essa referência antimanicomial. Eu comecei a ter através dele também. Era um cara muito ansioso, muito indignado com tudo que tinha acontecido com ele. Ele já nesse momento tinha escrito e publicado, eu acho que ele fez, assim, tirando cópias do livro. Ele é bem conhecido, na verdade, em Curitiba. Não era um cara esquecido, assim, era um cara bem referente. A galera conhecia, sabe, assim, a galera um conhece o outro e tal, né? A galera conhecia ele. Eu achei bem assim, sempre, assim, que não era uma coisa perdida, assim, era um cara conhecido. E tudo meio que acontecia num lugar chamado Bife Sujo, que era um bar e que era frequentado pelo Leminski, que naquele momento tinha acabado de chegar na Brasiliense e se tornado nacional, assim, as pessoas começavam a prestar atenção nele e ele era uma coisa, era uma entidade assim, pra gente, ele tinha 18 anos, né? E o Carrano era o cara que circulava nesses lugares todos dessas pessoas que eu tô falando. E ele lá, contando a história dele, que passou, e contando, aí ele falou com quem? Olha o texto do Leminski. Leminski falou, meu chapa, escreve essa história que você viveu. Com voz alta, João. E com atenção devida, este Cânticos Malditos de Austragésilo Carrano Bueno. E recomendo vivamente, não apenas pela contundência do depoimento, mas também por suas qualidades expressionais literárias. É um livro vigoroso, num código jovem, com tudo que faz um texto gostoso. Diante de sua força, não tem a menor importância as incorreções e os registros arbitrários do oral. Urgente editá-lo. Paulo Leminski. Em algum momento aqui, que ele datilografa em vermelho. Tipo assim, acabou o preto. Ah, sim. Você datilografou? Sim. Acabou o preto. Vou pro vermelho. Quem nunca, né? Não, quem nunca, né? Sabe que eu fui professor de datilografia, né? Não sabia? Não. Professor da datilografia? Isso que ano? 72, 73. Quando começou o coral, o Maicon falou que queria ir pro coral. Aí eu liguei pra Cristina. Falei, Cris, o Maicon quer ir pro coral. Como que a gente vai fazer? Como que você vai dizer não pra ele? Porque eu achava, era o meu preconceito, tá? E a gente também teve. Ela falou, Beth, você tá me falando isso? Nesse coral, a gente dá valor para um grunhido, que dirá pela voz do Maicon. O Maicon é muito bem-vindo no coral. Você vai tentar pegar a mão de outra pessoa, mas tente pegar a mão de alguém que está mais longe de você. Nasceu de fórceps. Ele teve uma hepatite neonatal. E quando, depois de 2 anos, que o médico me falou que ele tinha microcefalia. Sil, o Lito, eu, a mãe, Manuel, Marco e Eliana. Tem certeza que é o Manuel? É. Os gêmeos são idênticos. Os 3 se parecem, né?
Eu conheci Carrano em 1987, um congresso mais ou menos pequeno, umas 300 pessoas, e Carrano estava lá, era uma figura inteligente, interessante, muito combativa nas assembleias, em suas falas, sempre fazendo denúncias muito impactantes. Você não tem direitos lá dentro. Até hoje é assim. Quando você é internado, você fica à mercê. Pela Constituição, você perde todos os direitos de cidadão. Você não responde mais por você. Então, o profissional da área da psiquiatria, ele é dono e senhor de você dentro dessas instituições. Não adianta argumentação. Você vai ser drogado. Na minha época, se tomava em torno de 20 a 25 comprimidos diários. Hoje, com 5 comprimidos, você consegue o mesmo efeito. Escopolamina é uma droga, um remédio, mas que dependendo da quantidade que você utiliza, ele dá uma sensação de morte iminente, porque acelera o coração demais e você fica sem ar. O quanto ele nomeava o eletrochoque como tortura, o hospital psiquiátrico como chiqueiro psiquiátrico, e do quanto ele tinha sido lesado e queria ser reparado. Naquela época a gente ainda não tinha talvez essa palavra, mas como vítima de violência de Estado. Lá dentro você vira igual bandido. Você começa a ter confiança nos pacientes. Os de branco são nossos inimigos. É igual cadeia, com uma única diferença. Você dentro de um hospício, você é preso quimicamente e fisicamente. Então a tua prisão é dupla. Eles matam a tua vontade, o teu ser, o teu eu, dentro dessas instituições. E aí as pessoas, com a melhor das intenções, que eu acredito que era a intenção de pai e mãe de Carrano, busca essa alternativa para dizer, estou salvando meu filho. E não tem a dimensão de que está matando o próprio filho. Mas Pirex não sou não sou rolo de Durex, Durex não sou Durex, Durex não faço não faço Pirex. Eu sempre fui do movimento, então eu achava que tinha que ter uma escola especial. Eu queria montar um lugar que meu filho pudesse ficar, junto com os iguais. Eu levava na escola oficial, eles falavam que era escola especial. Aí ele começou a se alfabetizar, né, através das coisas que ele gostava, do pica-pau, em casa, eu, meus irmãos, né. E sempre brincando, sempre tudo muito lúdico com o Michael, né? A gente buscava uma relação com Carrano que fosse uma relação de estímulo para a vida, né? De valorizar todas as potências que ele tinha, porque tinha muita dor, muita amargura. E não era só em função do que ele havia vivido. Era em função, de novo, porta-voz, né? Em função do que ele enxergava que podia continuar acontecendo com tantos outros jovens. E isso, acho que era uma dimensão coletiva muito importante. O pior não é pai e mãe querer internar. É existir uma instituição que fala, pode vir que eu aceito. É aqui mesmo. Pode deixar conosco que a gente cuida disso. Então, é esse o absurdo. Ele era briguento pra caramba. Muito revoltado com tudo que tinha lhe acontecido, com toda a razão. Só que nessas, às vezes, ele perdia um pouco a mão e perdia um pouco de escuta
de poder se fazer ouvir pela diversidade ali de pessoas no movimento da luta antimanicomial. O Carrano causava. E era importante que ele causasse, ele tinha um papel. Ele tinha dores, ele tinha falhas de memória, eu não sei, ele tinha muita raiva. Ele tinha muita raiva de tudo que lhe aconteceu. Sempre contra o preconceito, sempre contra a exclusão, sabe? Por que excluíam? Por que ele era excluído de alguns círculos? Né? Até de amigos, até familiares. Pouquíssimos, mas teve, sim. Sabe? A gente sente. Né? Não, meu maior medo é que um dia alguém colocasse ele no hospital psiquiátrico, porque eu conheci de dentro, né? Eu tenho uma tia, né, que era esquizofrênica. Os manicômios eram verdadeiros campos de concentração. Me lembro da minha tia, né? A gente chegava lá no Franco da Rocha, ela estava com a cabeça raspada, e crianças pequenas, né? Babando, chorando, nus, né? Ficavam nus naqueles pátios. 17 anos que eu peguei o metrô sozinho para conhecer o coral da saúde mental. Depois mudou. Coral Cênico Cidadão Cantando. Porque naquela época minha mãe ia comigo no encontro da luta, e o Carrano sempre estava comigo lá, sempre me ajudava. A partir do momento que ele vem para São Paulo, aí sim ele se envolve. Ele, Carlão, o Maicon, Estevam. Foi a primeira marcha da Paulista. Porque o Maicon, ele não ficava comigo. O Carrano aparecia alguém, ele tchum, depois que ele me achava. Naquele tempo nem celular tinha, né? Mas a gente se encontrava. Através do movimento da luta antimanicomial, estamos fazendo uma campanha nacional para a proibição da eletroconvulsoterapia, do eletrochoque. Infelizmente, até no Hospital das Clínicas se aplica a eletroconvulsoterapia, tratamento que já foi proibido na Europa e em alguns estados americanos. Ainda aqui se usa o eletrochoque indiscriminadamente, até em gestantes. O eletrochoque pode quebrar fêmur, clavícula, maxilar, a morte e a perca da sanidade mental irrestrita, não se volta mais. Eletrochoque é tortura, vamos proibi-la. Não, ele é revoltado porque assim, sofreu muito, né? Ele sofreu muito, assim, ele contava... Só que assim, ele conseguia transformar a revolta em flor, assim, sabe? Assim, ele conseguia transformar uma coisa boa pra ele. Porque eu acho que era tipo um escape dele. Uma pessoa assim que nada abalava ele, mano. A mensagem que a gente está tentando passar com todas essas festividades da semana da luta antimanicomial é mostrar que o diferente pode ter um convívio social, respeitando a diferença de cada um, o problema de cada um. E também que a comunidade comece a exigir mais trabalhos substitutivos, mais NAPs, mais CAPs, mais centros de convivência, internamento só em casos de crise, em hospitais gerais, como você vai tratar do rim, do coração, do fígado. Porque quando você interna dentro de um hospício, você rotula essa pessoa, estigmatiza essa pessoa para o resto da vida. Com esses trabalhos substitutivos, como a palavra já diz, não há necessidade de hospital psiquiátrico mais no Brasil. Eu piso na lama, se eu danço na chuva, se eu quero voar. Ela está na terra, ela mora nas águas, flutua no ar. É a mãe soberana que não deixa me perder de mim. Eu sou passarinho, vem fazer muito dançar. Eu sou filha de rainha, quem tem vai não tem medo. Eu sou filha de rainha, a minha linhagem só para ser feita. No escuro lá atrás da candeia vem alumiar.
Eba poderosa, lhe trago uma rosa, minha gratidão. Eu beijo seu manto suave, arradalho pro meu coração. Minha mãe rainha me ensina o caminho, eu sou aprendiz. Sou abençoada, sou iluminada, eu sou muito feliz. Eu sou filha de pai, quem tem mãe não tem medo. Eu sou filha de pai, na minha linhagem não dá segredo. Eu sou filha de pai, quem tem mãe não tem medo. Eu sou filha de pai, na minha linhagem não dá segredo. Eu sou filha de pai, quem tem mãe não tem medo. Eu sou filha de pai, na minha linhagem não dá segredo. No Shopping Paulista lá que ele fazia performance, ele pegava uma camisa de força, fazia performance. Ele alugava um espacinho de corredor, aquele espacinho que aluga. Punha a banquinha com os livros, era uma edição já da Editora Federal do Paraná. Se vestia, se amarrava, tinha uma performance que convencia o outro, era um artista. Ele ficou acorrentado, né, por conta da decisão do tribunal. E o livro é recolhido, depois lança de novo, depois é recolhido. Vão aumentando a carga até o corpo ter a convulsão, certo? Você vai urinar, dói o canal da uretra. Você vai comer, dói os dentes, o esôfago. Você passa o dia inteiro vomitando. Tua cabeça é como se eu chegasse com uma garrafa na tua cabeça. Parece que vai explodir. Parece que enfiaram ganchos dentro do teu peito e tentaram rasgar. Essa é a dor do eletrochoque. O eletrochoque é um tratamento terrível, criminoso. O profissional que usa o eletrochoque em paciente devia ser preso. As performances foram nesse sentido, públicas, de botar uma camisa de força, de se amarrar com corrente e de dar dimensão do quanto que ele não foi só numa determinada época de internação violentado, impedido de manifestar sua subjetividade, mas depois, no pós, quando ele questiona toda aquela forma torturante, que não é fazer saúde mental, ele expressou isso dramaticamente. A arte é um pouco essa transgressão. E o que é a loucura, se não também parte de uma transgressão daquilo que aparentemente é o normal? Do contrário, o risco é a gente lidar com o outro como se ele fosse um coitadinho. Como se a gente estivesse construindo algo caridoso. Sair desse registro não é fácil, porque é um registro que te dá uma hierarquia de poder. Isso não quer dizer que loucura não é sofrimento, de que existe também beleza na diversidade. Eu acho que tem uma valorização desse lugar, do valor da diversidade. Teve uma época que a gente tinha paradas do orgulho louco. O livro ele está na 7ª edição, foi agora adaptado para cinema por Marcelo Rubens Paiva. O filme vai se chamar Bicho de Sete Cabeças. Esse livro eu levei 4 anos, levando não das editoras. Ninguém queria editar, queria que eu trocasse os nomes, queria que eu tirasse o nome das instituições e dos médicos. Foi uma luta terrível, 4 anos, eu quase desisti de digitar o livro. O empresário brasileiro ainda, na sua grande maioria, é um tapado, não investe na cultura. Nós não investimos na coisa mais preciosa que existe, que é a arte e a cultura do povo, de uma nação, onde forma-se a personalidade, onde se forma os anseios de uma sociedade através da arte e da cultura. E o empresário brasileiro não se abriu ainda para isso, é aquele tapado que só vê cifrão na frente, infelizmente. A gente acompanha 2 anos da vida desse rapaz e toda a crise, todo o sofrimento, toda a solidão de um adolescente. A crise, a tristeza, descobrir que o mundo não é como a gente imaginava. Eu acho que descobrir que ele não é como ele imaginava, que o mundo, os pais não são os pais ideais.
As pessoas que estão fora do hospital psiquiátrico parecem não incomodar. O filme é filme e vai passar na Paulista, vai passar no lugar tal, né? Então tem esse glamour. Aí eu fui pra ler, queria assim, você vai no lançamento do filme, vou lá ver o filme. Vi o filme, achei bom pra caralho, você, caralho, filme muito louco, não sei o quê. Teve uma palestra dele, falando assim sobre da vida dele e tal. E depois que acabou, teve assim, tipo, a galera se conhecer e tal, né? O filme me impactou de uma forma que eu assisti já umas 800 vezes. E sempre quero assistir. Teve uma grande repercussão. Mesmo, sabe, nos equipamentos, né, de saúde mental. Ele já era famoso entre nós, assim, ele era um usuário famoso. O filme foi importantíssimo para a luta antimanicomial e para a reforma psiquiátrica no Brasil. O filme foi de uma importância para o avanço da reforma na medida em que ele é tão assistido e traz tantas questões para a discussão da população em geral como o filme traz. É como se tivesse vindo o reconhecimento pelo qual ele tanto lutou a vida inteira. E veio. Mas veio muito mais em forma de fama do que de dinheiro. E isso ele reclamava muito. Isso ele brigava muito. A hora que eu vi o Jairo Camilo, eu abracei ele, mas eu chorava. Mas ele foi a pessoa que me cativou. Eu nem sei se o Rodrigo Santoro estava ou não estava. Mas ele falou, eu fico muito feliz, né, que te tocou assim, o personagem, né? Porque ele me lembrou muito meu filho, sabe? O jeito que ele chegava, você quer ser meu amigo? Ser meu amigo, o Mike fazia assim, antigamente. Na cena final, que ele taca fogo na colchonete, no cubículo, onde ele estava isolado, né, por causa de indisciplina, ele taca fogo na colchonete, não, na espuma. Agora, né? O Rodrigo chega para ele e fala assim, como é que eu faço? O que você me passa? Para sentir prazer, você tem que ficar 2 semanas no cubículo. Então, em 10 dias, você já não consegue mais desabotar um botão de camisa. Pela alta sedação que você recebe durante esses 10 dias. Mas o que mais eu tinha medo dentro das instituições era a aplicação do eletrochoque. O processo que ele entrou era o primeiro caso de tortura, de tratamento desumano, que entrou um processo lá em Curitiba contra o médico, principalmente, o responsável, dono do Instituto Psiquiátrico Bom Retiro. O processo virou contra ele, de calúnia e difamação. A família do médico, os herdeiros, o médico já tinha morto, aí entraram com um processo contra ele. Aí você, como assim censurado? Aí ele disse, não, censuraram meu livro. E com meu livro censurado eu não consigo trabalhar. Aí ele me ligou, você vai fazer o que lá em Brasília? Eu disse, eu quero fazer um protesto em Brasília, porque meu livro está censurado. Em Brasília ele conseguiu um circuito, onde ele conseguiu trabalhar melhor. Com o pessoal do teatro, com o pessoal do cinema, com o pessoal assim, da poesia. Tinha um monte de gente lá em Brasília, por isso eu falo que Brasília foi bem importante para ele. Aí que tanto assim, ele se amarrou lá e tudo assim, aí várias pessoas se amarraram, aí saiu no DFTV. Aí depois, assim, ele começou a vir mais para São Paulo. Aí ele já estava mais com o pessoal da cultura marginal, mais perto dos amigos do Edson, bastante perto do Ayrton, do Lobão. Chegou em 2000 e pouco, a Patrícia falou, a gente podia fazer um evento pela luta antimanicomial.
Então, o Carrano dá para trazê-lo, lá de Curitiba e tal. Que eles iam fazer realmente um fanzine, uma coisa assim, que geraram xerox do livro, e teve o lançamento no Alto da Praça. O livro dele já estava censurado. Aí em 2003 fizemos. A edição original, que estava caçada, censurada, um dos primeiros livros pós-ditadura caçado, censurado. Ele não podia vender. Aí nós temos um livreto de 8 páginas. Consegui a gráfica, conseguimos um patrocínio. São Benedito deu um patrocínio. O Barrox fez a edição. Era o Sequelas e Sequelas, aquele desenho dele, alguns trechinhos do livro. Tem texto de Antônio Arthur, na abertura. Tem texto da Patrícia Vilas Boas, da Shirley Cunning. Uma poesia, uma brincadeira minha também é Onde está seu canto maldito? Um pequeno recorte simbolizando a cassação do livro e um lugar de que a gente ia continuar resistindo e lançando o livro que estava proibido. E mudou o nome dos médicos, mudou o nome assim, da clínica, né? Então assim, ele se arrependeu por isso, né? Ele não gostou assim, de ter mudado assim, o nome da clínica, mudado o nome dos médicos, mas foi a única coisa assim, que teve que foi para liberar o livro dele. Na Casa das Rosas, que foi muito louco o lançamento do livro dele lá. Lotou e vendeu bem pra caraca. Eu não conhecia ele, mas eu falei, esse cara deve ser o Carrano. Um jeito despojado. Aí ali rolou a amizade. Aí a gente começou a falar de trabalhar junto. E a gente ia montar aí. E a gente fez alguns trabalhos juntos, né? Essa peça mesmo que é o Sapatão e a Travesti que o Marcelo Lima fez. Cara, na verdade não foi ninguém. Não teve público nenhum. Não, o Edson Lima, o Vaguer e eu, né? Ele é condecorado pelo Lula. Nas mãos do Lula, uma placa, pela militância dele na luta antimanicomial. Ele era o representante dos usuários na Comissão de Reforma Psiquiátrica do Ministério da Saúde. Só que os lobbies dos donos de manicômios conseguem cortar algumas coisas, alguns artigos, alguns textos, e aí que vem a criação da rede substitutiva, as casas albergue, os CAPs, Centro de Atenção Psicossocial. Aí que a lei que cria. O filme foi o top, o ápice dele. Quando ele ia nos manicômios, os caras vinham, o Carrano, sabe, o Carrano, sabe? Tudo em volta dele. E ele gostava de ir lá abraçar a galera, sabe? Trocar energia com a galera, dar carinho. Eu tô chegando maluco. A primeira pessoa soa como eu sou. A segunda pessoa soa como tu és. A terceira pessoa soa como ele. Ela também. Toda pessoa boa soa bem.
participei junto com o Carrano, foi em 99, lá para Goiânia. Tipo de ônibus, muito cansativo, né? A gente ficou lá em alojamento, tudo junto, homem, mulher. A gente fazia junto, a gente bebia uma cerveja, a gente ria, a gente curtia a proposta do Seco, a proposta do Hospital Dia. Depois, quando veio, aí veio o CAP. Ele publicou esse livro dele, aí quando lançou, ele vendia muito livro, muita gente comprava, e eu estava junto com ele vendendo livro. Eu ajudava, ele me pagava, não sei o quê, mas eu falei, ó, cara, não precisa pagar pra mim não. Eu ajudei você porque você é um cara legal, bacana. Então realmente o Carrano pra mim, ele é meu irmão. Aí ele foi dar entrevista, e eu falei também, dei entrevista também, e ele falou, uma pessoa falou pra mim, eu já ficou internado? Nunca fiquei internado, nunca fiquei na manicômio, graças a Deus, né? Eu sempre acompanhei o Carrano. Eu acho a luta antimanicomial é importante. Sem manicômio, a pessoa não deve ficar no hospital psiquiátrico, não pode dar eletrochoque, não amarrar as pessoas, dava remédio errado, a pessoa passava mal. Deixar de falar as coisas aqui, viu? Ainda bem que ninguém tá nem aí. Paulo! E assim, o coral deu autonomia, ele melhorou a fala, ele melhorou a desenvoltura, ele melhorou a vaidade mesmo, sabe? De se cuidar um pouco mais, né? E ele teve tudo, até um amor, né? Que durou 21 anos. Durou 21 anos e foi muito linda a história. E eles se encontraram na porta do Centro Cultural, ela pegou na mão, ele pegou na mão dela, beijou a mão dela. Aí ela olhou para ele e falou, você quer transar comigo? Aí ele falou, não, eu quero namorar com você. Aí ele, daí ficou 20 anos. Foi legal, foi bacana. Que bonitinho. Eu sei que você é sua mamãe gata. E de repente eles me chutaram, mandaram embora. Será que ele vai achar a casinha, Maico? Vai. E pra frente, né? Vai ter que ir pra frente. Pra frente. Mas eu sabia que nunca mais haveria. Liberdade! Liberdade! E a gente sabe da importância do CAPS, do trabalho deles, que se não fosse por isso a gente estava trancado em manicômio aí, estaria apanhando dos médicos aí, dos cuidadores, né? Então, já houve uma época aí, vocês que são mais velhos que viveram a ditadura militar, já viram que infelizmente não são só pessoas com enfermidades psiquiátricas que eram trancadas nesses lugares. Qualquer pessoa que tivesse, que não se encaixasse nos padrões da sociedade, a polícia pegava e jogava dentro do manicômio também. É isso aí, ninguém nunca mais vai trancar a gente. Enquanto a gente estiver junto, é isso. Eu queria falar muito importante. Aqui, estamos em São Paulo, aqui, as pessoas que são trabalhadores da luta antimanicomial. De respeito. Os governos têm direito de trabalhar na rua. É o direito de todos. Aqui é livre. Tem que respeitar. Não agredir e bater. É de respeito. Esses rapas
Não vale a pena não. Tem vergonha na cara, você é pirata. Entendeu? Tem que me respeitar. É isso aí. Muito obrigado. A luta mundial. Bora, prefeito, bora, Rafa. Aqui, ó. Ele queria namorar, né? O cara vai lá arrumar pra ele e já vê se ela não tem uma amiga. Fazer sucesso. Porque na época que ele tava legal, ele tinha aquele, uma picadilha assim do Robert Plant, né? Ele tinha pá, e o jeito dele, pá, e a mulherada aí. Antes disso ele já era modelo, né? Ele era do teatro, então ele já conseguia. Mas depois que vira filme, que o Santoro faz ele, aí aumenta mais, né? E ele era fogo. Ele era fogo. Ficava andando pelado aí na casa. Ele foi e colocou uma mini saia da mina. E ficou andando. Eu falei, mano, você vai ficar andando com essa mini saia? Pô, meu, a gente precisa trocar uma ideia, mano, sobre um projeto. Eu falei, você com essa mini saia. Né? Você que você cabe. Eu falei, não, trocar ideia de projeto, porra nenhuma com você, não. Que a luta antimanicomial vem bem antes do Carrano, né? Do Carrano ter o filme. Ele popularizou mais a questão, porque ele era pop, né? De paciente, ele começou a analisar o que fizeram com ele e as atrocidades, né? Aí começou a lutar contra. E ele era um cara mais popular, ele não era um cara engessado igual um médico, né? Um cara formal. Ele era a galera, né? Ele era o Carrano, ele era o roqueiro. E era a questão dele no cotidiano comigo, era a questão dele do homem de teatro. É onde ele queria pegar. Ele tinha projetos, né? Ele queria fazer revistas, porque ele é desse meio, né? Ele era um ator, ele era um autor. Então era um misto de orgulho e de uma sensação, que aí era uma sensação permanente no Carrano, de estar sendo sacaneado. Ele sentia isso o tempo todo. E ele pedia reparação e ressarcimento o tempo todo. Eu não sei dizer o quanto Carrano foi ou não foi sacaneado ou não pela produção do filme. Ele se sentia assim. E ele se sentia assim em relação a muitas coisas. Ele lutou muito por indenização como vítima de violência do Estado. E eu, como amiga dele, eu às vezes ficava muito brava com ele, dizendo, Carrano, você tem todo o direito à indenização. Só que isso vira uma prisão para você, porque os muitos outros talentos que você tem e que você pode ir ser artista na vida, além de ser militante da luta antimanicomial e fazer sua luta e nos representar e pedir os seus direitos, você também poder desenvolver a tua arte, né? Mas ele ficava muito preso nessa revolta e no pedido de me indenizem, porque eu fui torturado pelo Estado, né? E o quanto isso foi adoecedor também para a potência que ele tinha como sujeito, como ser humano, como artista. E o menino andava com cartaz na bolsa dele, aí ele sempre mostrava, não, aqui é o filme aqui, aí tinha um cartaz assim que tinha ele, tipo assim, do lado assim, que um filme assim, ele mostrava um cartaz assim, não, um filme de 7 cabeças, eu queria sobre minha vida, não sei o quê. Aí ele sempre tinha um livro, né, um livro assim pra vender também, então ele sempre divulgava, não deixava assim passar barato. Era muito difícil a coisa abalar ele, mano. Até quando começou assim, tipo, a vida dele começou a desandar e começou assim, os caras processar ele e tudo assim, mano, não se abalava. Então assim, eu acho que ele tinha isso muito forte, não se abalar. Anarquista, né? Com tendências esquerdistas, né? Na hora do trabalho dele, ele levava aquilo muito a sério. E era a parte mais séria da vida dele. É onde ele mudava até o comportamento de certa forma, assim, porque ele se concentrava naquilo, né? O cotidiano era... sabe, era conversa normal do dia a dia. Ele convivia com um intelectual de boa, ele convivia com um cara da periferia de boa. Ele era um cara que ele não tinha, ele conseguia transar essas coisas, andar por essas ruas assim de boa. O Carrano, ele não tinha medo. Se falasse assim, ó, putz, você vai ter que falar com o Obama. Ele ia chegar, aí Obama, tudo bem? Como é que tá? Legal. Vamos sentar aí, senta aí, sabe?
despojado, sabe? Andar braço aberto. O Carrano tinha muito isso. O Carrano não era aquele cara que chegava aqui assim, chegava aqui. E aí, meu irmão, esse cano aqui, tá, ele era assim, né? Uau, aberto. Ele não era... Ui, gente. Não era, não. Descemos assim a Cardeal, 6 horas da manhã, quando vai ver o carro acaba a gasolina. E você, os caras querem foder com a minha vida, mano. Ixi, eu tô poste assim, os caras querem foder com a minha vida, mano. Mas por que, Carrano? Você, bloquearam minha conta, mano. O Carrano me liga. Não, ei, Carrano, você sabe mexer no computador? Cheguei lá onde ele tinha uma casa assim, que ele ocupou uma casa com um palhaço. E a casa toda queimada, assim, um cômodo assim, todo queimado assim. Eu falei, Carrano, o que foi aí, mano? Assim, tudo queimado aqui. Ele, tá fumando cigarro, o cigarro caiu aí, não sei o quê. Olhei bem, olhei pro lado, olhei pro outro, Carrano, você não fez isso, mano. Você botou fogo, mano. Ele, botei fogo mesmo, botei fogo, tô injuriado com a vida, não sei o quê. Eu falei, não, cara, então deixa quieto sair, mano, então vamos pra minha casa. Aí catei ele e levei pra minha casa. Aí ele morou comigo uns 3 meses. Ele não dá pra o cara não ficar em casa, porque ele não tem condições, porque eu tô fora de casa direto. E dá pra ver que o Carrano precisava de uma atenção melhor. Tanto que ele veio pra cá, a gente aqui é um sobrado. A gente tava morando lá embaixo, ele ficava no mesmo quarto comigo. Aí eu falei, mano, puta merda, vai, dorme na cozinha, cara, vou ficar, sabe? Quero ficar à vontade, né? Aí ele veio pra cá, deu um jeito, dividiu aqui, que aqui tinha o telhado. Aí eu nem sabia, ele veio, pichou tudo aqui, colocou um colchão ali no canto, deu uma arrumada. No último dia quando eu vi o Carrano, era aniversário dele, né, mano? Aí minha filha, na época, era adolescente, ela foi e comprou aqueles pão doce na padaria e trouxe um pão doce, colocou uma vela. Ele tava assim no cômodo de cima, a gente apagou a luz, acendeu uma vela. Eu falei, Carrano, desce aí. Quando ele desceu assim, a gente, parabéns pra você. Curtiu, dançou, colocando Elvis Presley. E era uma festa pra ele, entendendo? Ele tinha esse lance de, vamos que vamos, foda-se. Gostou pra caraca, assim, tal, né, mano? Aí ele subiu de novo, assim, vou subir que eu tô meio cheio de dor aqui, né, mano? Aí ele subiu lá, assim, aí de repente, assim, o Herto, assim, conversando, assim, dizendo, mano, o Carrano tá mal, né, tudo? O Carrano tá mal, mano. E ele querendo lutar, sabe, assim, contra a doença, lutar contra os processos que ele tinha, lutar pra ter um dinheiro, lutar pra sobreviver em São Paulo, lutar um monte de coisa assim, mano. E doente, como ia segurar essa onda toda? Tudo que acontecia em torno dele, pra ele segurava. Um cara que dormiu cagado, mijado, dentro de um banheiro, sabe? Que passou por toda aquela tortura, pra ele dormir aqui não era uma coisa. Se alguém se filmar aqui, a pessoa vai olhar, ele dormia aí. Ele não tinha isso. É igual um morador de rua, você coloca ele pra dormir num barraquinho. Ele fala, nossa, melhorou minha vida. Que nem te falo, peguei várias coisas do Carrano fortão e peguei o lance do Carrano bem fraco. E não fraco porque ele queria ser fraco. A própria doença, sabe assim, tipo, você tá doente e você não tem corpo, né, na verdade, né? A mente, eu acho que queria estar na luta, né? Mas o corpo não ajudava. Cheio de dor, entendeu? Cheio de coisa assim, e ninguém vai ajudar, entendeu? E na verdade ninguém ajudou, pouca gente ajudou, mano, entendeu? Você precisa levantar, cara. Vou te ajudar, vem. Segura em mim. Vem. Você pode seguir. Se você mexe as pernas, você tá conseguindo mexer as pernas? Tá? É. Põe as pernas pra cá. Tá. Não vai deitar, põe as pernas pra cá. Tá. Então tá. Vem então. Não deita, se você deitar vai ser pior. Aí eu não consigo te levantar. Hã? Eu vou ter que chamar. Hoje é dia 26, né? E o hospital psiquiátrico bloqueou a conta do Carrano
E eu estou documentando isso aqui para mostrar que a gente não inventou nada do que está acontecendo com ele, né? E ele está indo de carro aqui, que não conseguimos ambulância na cidade, porque não tinha, e temos que levar ele até o Hospital das Clínicas no carro. É isso que está acontecendo. Na verdade, ele estava fazendo tratamento no Hospital das Clínicas, ele é do Paraná. É. Sempre é amigo? Sou. O orgulho, a gente fica tão pequeno. Não, ainda não. Ah, pegou. Acabei de receber a notícia que o Carrano foi para o canto dos benditos, né? Bendito seja. O Carrano é o cara que fez a denúncia mais necessária que precisa ser feito, porque ele falava de saúde mental. Ele falava não, porque ele fala. O Carrano não tá mudo, entendendo? Tá aqui, ó, as coisas. Ele fala. Inclusive não peguei depoimento dele sobre o que estava acontecendo, por quê? Porque eu não queria parecer que eu estava usando a imagem do meu amigo, mas precisava ser feito. Eu ficava num jogo de consciência porque precisava ser feito, porque essa denúncia tem que ser feita sempre. Entendendo? Sempre. O que aconteceu, o preconceito, toda a luta que esse homem dedicou aos seus 51 anos de vida, né? Toda a sua luta. Esse é Carrano. Eu falava, mas que nome difícil, hein, meu amigo? Austregésilo Carrano Bueno. O Maicon, quando recebeu a notícia da morte do Carrano, ele ficou inconsolável, né? Como todos nós, mas o Maicon ficou muito. Porque perdeu uma referência, né? Uma referência. E eu soube depois, eu não sei se foi o Edson Lima que me falou, que o Carrano queria ver o Maicon no hospital. Você acha que o outro mundo hoje vai virar uma loucura? De certa forma, lá tá. Vai uma festa no céu lá. Vai ser uma doideira lá, vai ser uma loucura. Você acha que o outro planeta vai virar uma loucura? É lá? Você acha que o outro mundo vai virar uma loucura? O bom chegou, papo vai, papo vem, pode. A gente podia criar um prêmio com o nome do Carrano. Vamos fazer um prêmio Carrano, assim, e premiar umas pessoas aí e tal, sendo assim, que pagam essa luta de manicomial, louco, pá, não sei o que. Aí nessa aí formou a ideia no bar, e formou essa ideia. O Maicon me falou, trouxe os flyers, né? Falou, mãe, vai ter o prêmio Carrano. Eu falei, nossa, que bacana primeiro. O Maicon foi o primeiro ganhador do prêmio. Foi que eu queria, assim, que o Carrano não fosse esquecido. Ser só mais um, sabe assim, tipo, que morreu assim, porque... Não pelo Carrano em si, sabe assim, a pessoa dele, mas pela a ideia dele e mais pela militância dele, que não podia ser esquecida. Manicomial é isso. É impedir que as subjetividades florem. Então, se a gente tem possibilidades de experimentar o comum que nos agrega, o comum que nos cuida, né? Nos dá a mínima condição de sobrevivência, de encontro. O comum pressupõe diversidade. O comum pressupõe não a desigualdade, um questionamento da desigualdade. Mas o comum assusta, porque ele vem carregado de conceitos que viram pré-conceitos, de que se experimentamos o comum,
eu vou ter que abrir mão das minhas coisas para o outro. Tem médicos que falam assim, o que vocês fazem aí? É mágica? Não é mágica. É dar condição da vida poder ser vivida e acreditada. De cada um poder acreditar na sua potência. E que a potência de um potencializa o outro. Ninguém canta sozinho no coral. E no coral você exercita ouvir vozes. Aquilo que fora do coral pode ser assustador, ouvindo vozes. No coral, ou a gente ouve vozes, ou não dá certo. Porque a saúde mental depende de tudo. Nossa vida social, nossa maneira de conviver com as pessoas, até de lidar com a vida na praticidade, né? Então, isso aí. E o legado dele é de força, de resistência. Não existe magia mais contundente, mais exuberante do que existir. O resto é ornamentação. Sequelas não acabam com o tempo, amenizam. Quando passam em minha mente as horas de espera, sinceramente, tenho dó de mim. Nó na garganta, choro estagnado. Revolta acompanhada de um longo suspiro. Ainda hoje, anos depois, a espera é por demais agoniante. Horas, minutos, segundos são eternidades martirizantes. Não começam hoje, adormeceram a muito custo comigo. Esta espera, ó Deus, é como nunca pagar o pecado original. É ser condenado à morte várias vezes. Quem disse que só se morre uma vez? Sentidos se misturam, batidas cardíacas invadem a audição. Aspirada, a respiração não é entrouxada. Os nervos já não tremem, tão solavancos. A espera está acabando, ouço o barulho de rodinhas. A todo custo quero entrar na parede, esconder-me, fazer parte do cimento do quarto. Olhos na abertura da porta, rodam a fechadura. Já não sei quem e o que sou. Acuado, tento fuga alucinante. Agarrado, imobilizado, escuto parte do meu gemido. Quem disse que só se morre uma vez? Aos 30º Carrano, poema das 4 horas de espera para ser eletrocutado. Aplicação da eletroconvulsoterapia, o eletrochoque. Ele confia em mim porque eu acredito que ele tá vendo a gente e ele confia em mim, ele sabe que eu estou fazendo da luta e estou fazendo isso, penso o próprio dele, da luta, mesmo que eu estou lá, eu posso representar ele. Mas a loucura que a gente professa aqui, essa loucura criativa, essa loucura alegre, essa loucura transgressora, essa loucura, a gente quer que dure muito, que seja uma loucura que contagie a todos. E você, mulher, que viveu todas as espécies de loucura. Você que é nossa inspiração, Aliane Souza. Você que cantava por essas ruas aqui do centro de São Paulo e trocava teu lindo canto por moedas poucas, que fez da rua a tua casa, que fez da Craco muitas vezes o teu refúgio. Dessa loucura você não tem saudade, não é? Porque
você nos ensinou, e a gente se ensinou juntos, que é possível cantar outras formas de mundo. E você nos canta um sonho de Sofia, um sonho de Alice, um sonho de Marielle. Você nos ajuda a acreditar que sonhar ainda é possível e pode transformar aquilo que muita gente acha que é impossível de ser transformado. Sonhar, mais um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Vencer o inimigo invencível. Negar quando a regra é vender. Sofrer a tortura implacável. Romper a incabível prisão. Voar no limite improvável. Tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão. Virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais. Quantas guerras terei de vencer por um pouco de paz? E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter minha infinita aflição. E eu nunca vai ver uma flor impossível. Chão. Com esse canto do povo Canamari, peço licença para saudar minhas mais velhas e agradecer aos povos originários. Enquanto alguns homens exercem seus podres poderes, nós, cidadãos cantantes, lutamos por garantia de direito, por direito à moradia, à alimentação, à educação, à saúde em toda a sua dimensão, à cultura, ao lazer, a ir e vir, a existir. Não vai saber.